Olá, como vai? Achou estranho o cumprimento que eu fiz agora, né? Fiz agora para você. Não seria bom se todos tivessem uma forma única de se cumprimentar? Que expressasse mais do que um aperto de mão? Ou que nos trouxesse uma verdade de reconhecimento espiritual? Não seria bom? Você sabe o que significa esse cumprimento que eu fiz agora? Eu vou explicar o que significa. Você lembra daquela continência feita pelos militares quando se encontram? Sabe qual é a origem dela? A origem dela vem da época da Idade Média. Entre os cavaleiros com lanças e espadas. Era um sinal de paz, pois demonstrava que a mão usada para manejar a espada estava vazia, e enquanto mantinha a mão no elmo, o cavaleiro ficava impedido de sacar a arma. Percebeu? Depois dessa manifestação, ela foi usada pelos exércitos como saudação militar. Os sinais são arquétipos, ou seja, fazem com que sua mente vibre uma frequência ligada ao que você está sentindo. E isso produz efeitos no nosso mundo material também. E esse sinal que eu fiz, esse arquétipo, significa: o meu espírito reconhece o seu espírito, ou melhor, eu vejo você. Uma forma de saudação espiritual e de amor. Você pode fazer para qualquer pessoa e se ela te perguntar o que é, já vai te dar uma boa oportunidade para falar do que falamos aqui. Sobre amor sem fronteiras. Legal, né? Agora, que bom que você está aqui, tá? Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante. Mas muito importante mesmo. Eu nem sei por que nunca vi esse assunto ser abordado da forma que nós vamos abordar hoje. Nós vamos falar sobre a voz que clama no deserto, que está em Isaías 43. Preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda e no Deus, nosso Deus. Traduzindo, busque sua expansão, conheçam o Deus eu sou em você mesmo. Bom, essa é uma frase muito bonita. Acho que todos concordamos com isso, não é? Não é mesmo? A voz que clama no deserto. Ui, chega até a dar um arrepio, não é? Mas por que será esse arrepio? Quando você ouve isso, não te dá uma coisa assim, um chamamento, uma voz, uma vontade de ouvir essa voz? Mas essa voz, ela fala o quê? Sobre o quê? Para quem ela fala? É comigo? É com quem? Bem, antes de prosseguir, peço sua ajuda, tá? Curta nosso vídeo, compartilhe, comente. Isso vai ajudar muitas outras pessoas que precisam ouvir essas palavras, tá bem? Ah, detalhe, tem uma chave Pix aqui também na descrição, tá? Para as pessoas que sempre nos pedem para ajudar o nosso trabalho. Isso pode ser feito qualquer quantia, tá? 1 centavo, R$ 1, qualquer coisa. Isso vai ajudar na compra de recursos para a melhoria do nosso conteúdo que fazemos, tá? E também na filantropia que nós iremos fazer também. Estamos precisando de alguns equipamentos, tá? Etc. Mas se você não puder, tudo está bem, não tem importância, tá bom? Bem, vamos lá. Perceba e guardem essa frase que eu vou falar agora. Para começar a entender a nossa lição, vamos olhar primeiro para a criação do mundo, o Gênesis. Vamos tentar imaginar como é que foi? Nas primeiras páginas da Bíblia, nós lemos assim: o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Gênesis 1, 2. Havia trevas que ocupavam tudo, e Deus disse: haja luz. Depois, separe-se a luz das trevas. Gênesis 1, 4. Quando eu imagino isso, eu sinto que isso tem acontecido em um perfeito silêncio. Entendo também, com essa alegoria, que o que estava se falando naquele momento era referente, na verdade, ao interior do homem, à sua criação. Mas como assim? Ora, claro, o universo está dentro de nós. O mundo está dentro de
nós, a luz e as trevas também. Então, na verdade, está se falando aqui, no Gênesis, da criação do homem, não do mundo. Da necessidade de você, homem ou mulher, fazer uma distinção correta entre a luz e as trevas, entre as águas e as terras, entre os dois polos, mas dentro de você. O Gênesis, essa alegoria, estava dizendo que era necessário, através disso, de experimentar de novo, de encarnar, desencarnar de novo, de vivenciar e vivenciar de novo, para que você tivesse o ponto de equilíbrio correto, para que a sua expansão de consciência atingisse o nível máximo, o nível perfeito. E como também é dito na Bíblia, né, que você se tornasse um varão perfeito diante de Deus. E perceba, nessa passagem, a fonte, ou seja, Deus, diz apenas uma palavra: faça-se. E é assim que tudo deve acontecer, no silêncio. Basta dizermos assim: separe-se a luz das trevas e pronto, o caminho está iniciado. Porém, veja só, quando lemos também o relato da mesma criação do mundo em outras religiões, digamos, por exemplo, na mitologia grega ou romana, por exemplo, vemos que estão aí alguns deuses, uns titãs, uma grande luta, barulho, raios, trovão, etc. Tudo isso na mesma criação. E por que será? Nessas alegorias podemos entender que todo esse barulho, toda essa luta, acontece quando o nosso espírito, ao buscar o seu equilíbrio, guerreia contra si mesmo, pois ainda não aprendeu de vez a distinguir os valores do mundo tridimensional, das raízes que ele mesmo permitiu que tomassem conta de sua mente e crescessem tanto que acabaram por bloquear as portas do entendimento, do amor, da fé e da esperança. Mas quando lemos o início da Bíblia sobre a criação, Deus diz apenas uma palavra: faça-se. E isso aconteceu. E tudo isso aconteceu no mais profundo silêncio, em pleno deserto. Essa foi a primeira analogia sobre a voz do deserto, percebeu? A voz clamou: faça-se. E também, da mesma forma, quando Deus criou o homem, não haviam rajadas de vento, trovões, etc. Foi apenas um sopro que era quase inaudível, imperceptível. Deus sopra seu sopro divino e o homem está vivo, e o homem é criado. Estou falando sobre alegorias, mas faço isso para chamar a sua atenção para o tema central de minha mensagem, qual seja a voz clamando no deserto. Perceba que para que haja uma voz no deserto, tem que haver um deserto, não é mesmo? E esse deserto precisa ser um lugar onde o nada será a coisa mais comum no ambiente, onde o silêncio permeia todo o pensamento, toda a paz e todo o amor, e as energias que fluirão desse deserto serão como uma cachoeira enchendo um cântaro. E esse cântaro, obviamente, vai transbordar para sempre. Você vai transbordar para sempre, pois se está falando aqui do seu eu, entendeu? Isso nos remete à ideia que traz uma mensagem vinda do silêncio. Não concordam? Pois é. E é por aí que nós vamos caminhar. Vamos lá. O deserto, na maioria das vezes, é sempre associado à ideia de silêncio, de retiro, da neutralidade. Isso acontece pois a figura do deserto se contrasta ao barulho externo do nosso eu, pois lá, diferente do deserto, existem muitos sons, muito barulho. No deserto não existem falas, são poucas as imagens que nos aparecem e poderiam distrair-nos do nosso caminho astral. Como é o caso, por exemplo, do nosso dia a dia normal, onde diversas imagens, sonhos, preocupações e ansiedades, figuras comerciais lotam a atenção de nossos olhos e ouvidos. Nesse momento, eu fico pensando naquela gritaria que acontece em alguns cultos religiosos. Será que eles conseguem ouvir a si mesmos? O tumulto que fazem acaba fazendo com que você se ligue mais e mais nas coisas tridimensionais, não acham? Bom, no dia a dia, o comércio apela em atrair pessoas
e ter um corpo bonito, por exemplo, roupas de marca, etc. E existem ainda pessoas que ficam vagando à sua volta e sugam a sua energia, não é mesmo? A sua atenção, como se fossem vampiros, desviando você de seguir o caminho rumo à luz. Bem, agora pense, para você estar só com seus pensamentos, senhor de todo o seu coeficiente energético, mestre total dos seus pensamentos, de suas frequências, de seus sentimentos, você precisa ouvir essa voz que clama no deserto, dentro de você, dentro do seu deserto. A mesma voz, como Jesus dizia, que bate à sua porta, chamando a sua atenção para que, uma vez você abrindo essa porta, ele seja um só contigo depois de entrar, matando então a sua sede. Porque você está no deserto, lembra? Então tem sede. Ali você só vai ouvir a sua voz, no deserto. Ali você só vai ouvir os seus pensamentos. Ali você vai conseguir encontrar o seu Deus Eu Sou. E qual seria o melhor deserto para nós visitarmos, Wagner? E peregrinarmos em busca do Deus Eu Sou? Poderia ser, por acaso, o Saara ou um outro deserto qualquer? Eu acho que não. Na verdade, eu tenho certeza que não. Pois esse deserto de que falo, que nos traz algumas referências que estão na Bíblia e em outros livros, tipo Jesus jejuou no deserto, o povo judeu peregrinou por séculos no deserto, esse deserto que nos remete a tudo isso, quer dizer para nós que devemos buscar o nosso silêncio, o nosso eu, conhecer nosso eu, ouvir a voz do nosso eu, essa voz que clama em nosso deserto. Significa buscar a conexão com o seu eu divino, com o seu Deus Eu Sou, e se desligar totalmente do resto das impressões tridimensionais. Não ameis o mundo, lembra? Nesse momento, você vai conseguir ouvir a voz que está clamando no seu deserto, a voz que está gritando para chamar a sua atenção. Agora, aqui nesse momento, que está te exortando sobre o que você precisa ser, mudado dentro de você, dentro do seu coração. Essa voz é uma frequência que fica lá dentro, dentro do seu eu, gritando, gritando, gritando e clamando, quase de forma ensurdecedora. Para que você seja um com Deus, o Deus Eu Sou. Para que você não ame mais o mundo que te cerca, ou seja, despreze os valores que até então acreditava serem maiores do que o amor que existe nas coisas do Espírito. Essa voz clama para que você entenda que você é um espírito vivendo uma experiência carnal e não uma pessoa vivendo uma experiência espiritual. Clama para que apesar de seu corpo físico ter uma concentração de energia densa, ele também é energia sutil. A voz que diz que tudo é energia, assim como essa voz, que é energia também, e apesar de todo o resto à sua volta ser energia, é uma única energia que consegue se conectar com a fonte, com o Pai, que é a energia sutil do amor, energia essa da qual somos feitos nós, eu e você. Essa voz do deserto vai continuar gritando, tá? Vai continuar clamando até que você atenda o seu chamado e fique conectado naturalmente com a fonte. E aí, nesse momento, então, todo o seu eu passará também a ser uma voz clamando no deserto. Uma voz que estará dentro do deserto, por exemplo, das pessoas que nos ouvem hoje. E ainda não se deram conta disso. Vocês serão essas vozes internas clamando, igual também a essa voz agora que hoje vos fala. Agora, nesse momento, através de uma outra energia conhecida como internet, e através de aparelhos como esse que me grava agora e outros aparelhos como os de vocês que estão me recebendo. Receba a minha voz. Ela é a voz que está clamando no deserto para você, para a sua vida. Ela diz para você hoje: acorda tu que dormes, pois mesmo que você imagine que já está desperto, é preciso que você mergulhe no seu eu e busque conhecer a si mesmo, para perceber se realmente você está desperto de verdade.
Meus irmãos, nós conhecemos durante nossa evolução terrena diversas ideologias e ensinamentos que nos amoldaram confortavelmente, comodamente, a um comportamento que era conveniente, mas apenas conveniente para as classes dominantes, para que elas controlassem os espíritos encarnados, que somos nós. Todas as vezes que aparecia alguém, e esse alguém que tinha ouvido a voz do deserto seguia seu chamado, acabava acontecendo o quê? Acabava acontecendo dessa classe dominante promover uma perseguição para que aquele espírito de luz encarnado falecesse. Então essa perseguição conseguisse calá-lo o mais rápido possível, para que sua voz no deserto não despertasse a atenção para que outras vozes no deserto começassem a gritar também. E dessa forma, a classe dominante acabasse perdendo totalmente o controle dos espíritos encarnados que dominariam até então. Foi por exemplo, aliás, que aconteceu o cristianismo e outras ideologias espirituais passadas. Só que, de forma muito mais inteligente, ao invés de usar violência para calar as vozes, nos meados do século IV, um cidadão chamado Imperador Constantino, imperador romano naquele momento, substituiu todos os deuses da religião romana pelo único Deus que estava tomando conta de um número cada vez maior de seguidores, de vozes no deserto. O Deus Eu Sou, que conheciam como Jeová. Dessa forma, ele conseguiu começar a controlar todo esse povo de espíritos encarnados, fazendo com que fosse editada a Bíblia a respeito do que era e do que não era correto para ser acreditado, vivido. Isso ocorreu no primeiro concílio de Nicéia. Foi um conselho de bispos cristãos reunidos na cidade de Nicéia, da Bitínia, pelo imperador romano Constantino. Isso em 325 após Cristo. Constantino organizou o concílio nos moldes do Senado romano e editou um compêndio de escritos sobre a religião cristã, a Bíblia. Foi o Senado romano que disse quais coisas deveriam figurar na Bíblia e quais deveriam ser escondidas, para que aquelas pessoas e suas futuras gerações que viessem se comportassem da maneira que o império, que o Senado queria. Mas o Pai, que é luz, deixou que tudo isso acontecesse para o engrandecimento da expansão das consciências, e hoje segmentos como a Igreja Sem Paredes e vários outros estão aqui, de pé, com suas vozes do deserto, a clamar para que você dê atenção à sua própria voz, voz vinda do seu próprio deserto, para que essa voz impulsione a expansão da sua consciência e ajude a expansão de outros, expansão entre você e o seu eu. E que dessa forma você possa ser mais um multiplicador de vozes no deserto. E mais, nossa voz no deserto, apesar de ser alta, ela é carinhosa, cheia de amor e de esperança. Que assim seja também o seu coração, ao receber essa mensagem da Igreja Sem Paredes, que vai continuar gritando no deserto e ninguém vai nos calar. Nós amamos vocês, meus irmãos. Nós amamos suas vidas. Nós desejamos ardentemente a harmonia de todos com a fonte e desejamos a paz e o amor comungado entre todos nós de forma igualitária, sem ninguém maior do que ninguém, abraçando você em uma egrégora que vai aumentar e que nunca terá fim. Por último, quero te falar sobre as armas que você deve usar depois que sua voz do deserto estiver clamando. Você tem que se armar, tá? E essas armas são 10. Vamos a elas? Vamos saber que armas são essas? Essas armas estão dentro de você. São armas espirituais extremamente poderosas. Use a intuição e o autoconhecimento para saber quando e qual delas se adequará mais naquele momento em que você precisar. Experimente e veja como seus limites vão se ampliar. Primeira, interiorizar-se. Busque o que você é realmente. Não se perca no que você não é.
Segunda, desprenda-se. Sinta que o passado é uma mochila muito pesada, muito desconfortável. Apenas solte-a. 3. Tolerar. Deixe de lutar contra o vento, contra você, e apenas passe a amar o vento. Ame o vento que está contra você. 4. Ajustar-se. Veja que a vida é elástica, por isso, seja elástico também. 5. Discernimento. Escute sua consciência e entenda que tudo que vem dela é para o seu bem. 6. Não julgar. Deixe de lado todo julgamento, pois ele é sempre injusto. 7. Enfrentar. Enfrente e encare as coisas às quais te metem medo, e então você vai ver que o medo vai desaparecer. 8. Cooperar. Trabalhe com os outros, sempre juntos. Transforme assim o difícil em fácil. 9. Orar. A oração para seus anjos, guias, mentores, para seu Deus, eu sou, e também a sua própria fé, eleva a sua proteção a níveis impressionantes. E 10 e última, mediunidade. Alinhe a sua vida com uma mediunidade desenvolvida. É despertar o seu potencial intuitivo para sentir todo tipo de energia que envolve a sua vida. Comece a praticar agora. Você pediu por sinais, não foi? Não foi? Este é um deles. Só receba e prossiga. Não espere mais por sinais. Sua vida está prestes a dar uma guinada. Tudo que estava bagunçado agora vai se organizar. A prosperidade e a espiritualidade estão batendo à sua porta. Agora, eu espero que você entenda uma frase, a seguinte frase. Todas as coisas que existem no universo estão dotadas de alma e vida, porque tudo é energia. Eu queria dizer para você com isso que, apesar de gravarmos um vídeo num aparelho nosso, num determinado momento, e esse vídeo só ficar disponível para você em um outro momento, no seu aparelho, isso não tira de forma alguma nem o valor e nem tampouco a energia do que foi empregado aqui para fazer essa mensagem, tá bem? E por que, Wagner? Porque todas as coisas que existem no universo estão dotadas de alma e vida, porque tudo é energia. A prova disso é que, mesmo utilizando vídeos gravados anteriormente, quando algumas pessoas recebem a mensagem desses vídeos que transmitimos, o impacto energético e espiritual continua fazendo efeito. Isso está bem claro nos depoimentos que você mesmo pode ver aqui nos comentários depois que os vídeos são publicados. Perceba como é verdade que tudo é energia. E como é verdade também que o tempo não existe. O tempo foi só uma mentira contada pelo homem para explicar algumas coisas que ele não conseguia entender. É que essa energia vai ecoar por todo sempre, mesmo que na forma desse vídeo ou não. Talvez, por exemplo, na forma de uma semente plantada em você que está me ouvindo agora e que talvez um dia possa passar essa mensagem como semente também para um outro alguém, entendeu? Este é o exemplo fático da semeadura espiritual, que prova que, para que haja um crescimento de uma planta, basta apenas que seja semeada uma semente e que o solo que recebe essa semente seja um solo fértil. E se você, por um momento, está duvidando que possam existir ainda solos férteis no nosso mundo, nos nossos dias de hoje, você está totalmente enganado. Pois, se assim fosse, não estaríamos perdendo tempo aqui falando essas coisas para você. Bem, por último, eu quero dizer que todos os irmãos que nos acompanham, que eu e minha esposa estamos sempre meditando e vibrando para que todas as pessoas alcançadas possam, além de encontrar a sua verdade, além de encontrar a sua expansão de consciência, para que elas possam ter suas vidas transformadas. E a felicidade disso possa abraçá-las com tanta força
que a alegria nunca mais venha deixar suas existências. Esse é o desejo da Igreja Sem Paredes. Essa é a nossa missão. E o que fazemos, fazemos de coração. Eu vejo você. E você? Você me vê? Gratidão.